Vamos lá à história de Pedro Nuno Santos. Eu ontem disse-lhe aqui, porque aquilo que eu conheço dele, que eu tenho dúvidas, ou seja, que não vou estar aqui a acusar ninguém de suspeitas disto e daquilo. Mas a história de Pedro Nuno Santos não é tão clara quanto parece. Então vamos lá. E já agora vou deixar isto claro. Não é questão da compra da casa em Matamoros Novo. Os preços estão dentro daquilo que eu conheço do mercado e é só falar com malta do imobiliário. Não é saber se a piscina, não sei o quê, seja lá o que for, não é isso. O regularizar uma obra a mais, isto é uma coisa de menos importância. Qualquer pessoa faz isso, ainda mais depois quando compra um imóvel e depois tem lá alguma coisa que está lá feito. Isso é de menos importância. A questão não é esta, a questão é a origem dos fundos, que está aqui em casa. Pedro Nuno Santos admitiu, na noite da conferência de imprensa, que ele foi ajudado pelos pais. Aliás, o Correio da Manhã de hoje diz que os pais seguram a dívida de Pedro Nuno Santos. Ok? Então a questão é esta. Pedro Nuno Santos usou fundos próprios e esse eu acho que ele devia justificar muito bem. Porque é assim, como dizia ontem uma pessoa como um espectador, espera aí, se calhar quem não tem empregos, aliás, quem teve empregos só na política nos últimos anos, ele e a mulher, não tinha salários assim tão grandes para acumular poupanças brutais. Daí a história de o meu pai ajudou. Mas aqui, primeiro, há que reconhecer uma coisa. Mal da classe política de um país que aos 40 e não sei quantos anos precisa da ajuda dos pais. Mas isto é a imagem de Portugal. Nós criamos, primeiro, já se percebeu que quem fica na política não pode ser rico, a menos que, como fazia o Sérgio Conceição. Bem, esse é o primeiro ponto. Portanto, os políticos precisam ter alguma coisa aqui fora. E o problema é que Portugal não gosta de reconhecer isso. E a primeira acha que pagar aquelas 3.800 euros aos deputados é uma coisa para se tornar rico. Não é. Mas a questão não é essa. A questão é a relação entre a política e depois o que se faz lá fora. E é por isso mesmo que Pedro Nuno Santos tem que justificar a origem dos fundos. Porque não é só dizer a origem dos fundos do Montenegro. Não, e depois não vale a pena ele vir dizer o meu caso é diferente do Montenegro. E já se vamos ver daqui a bocadinho que há aqui zonas de confluência. E quais são as zonas de confluência? Vamos admitir, como ele próprio disse, o meu pai ajudou-me. Como qualquer pai fará. Bom, eu, desculpe lá, mas não gosto desta coisa do um político ter de andar a pedir dinheiro aos pais. Não gosto. Porque quem está na política tem que ter a capacidade ele próprio de financiar a sua vida. Bem, mas depois há outra coisa. Como toda a gente sabe, que é público, as empresas do pai de Pedro Nuno Santos, que já não é dele, porque ele na altura disse que tinha passado a 4, receberam dinheiro do Estado. Apoios, não foi? Então espera aí. Mas espera, o pai de Pedro Nuno Santos vai buscar dinheiro aonde? Vai buscar dinheiro ao seu negócio. Mas o seu negócio foi ajustado por fundos comunitários. Mas depois dá dinheiro ao filho. Está a ver isto? O Montenegro, não sei quantos, pois, o Montenegro não era do gestor da empresa, mas era a mulher, pois, mas como estão em comunhão de bens adquiridos, quer dizer que aquele dinheiro que vai lá parar a empresa também é dele. Aqui é uma coisa parecida, não é a mesma coisa, mas Pedro Nuno Santos não se livra desta suspeita. E isto é um problema. Bem, você perguntará, Camilo, se você está preocupado com isso como cidadão? Não. Como não estou preocupado com a questão do Primeiro-Ministro. Há uma questão de ética, sim, mas é nos dois casos. Eu não vejo matéria criminal, até agora, no Pedro Nuno Santos e no Luís Montenegro. A menos que me deem provas e outras coisas que até agora não sabemos, como eu digo aqui muitas vezes. Faço sempre essa ressalva. Mas não vale a pena Pedro Nuno Santos estar a tirar o cavalinho da chuva com esta ligeireza. Aliás, que ele é especialista nisto. Não vale a pena. Eu não estou a dizer que ele tem que fazer alguma coisa ilegal ou pouco claro. Não é isso. Mas ele tem um problema ético ali, tal como o Luís Montenegro tem. E não vale a pena querer dizer que eu sou o gajo que me destaco pela minha seriedade, pá. Não é assim. E este caso está ainda por esclarecer. E não venham com a história do diabo do Porto, não sei quanto se arquivou, agora vem uma nova. O diabo do Porto já tinha arquivado isto. Mas espera aí. O Ministério Público comunicou que abriu a averiguação preventiva porque houve denúncias. Ninguém me está a dizer que são as mesmas denúncias que foram para o diabo do Porto, pois não? Moral da história. Eu sinceramente acho que isto é tudo uma estupidez. Este moralismo que nós estamos... Não é só moralismo, é excesso de moralismo com que nós estamos a querer pautar a vida política em Portugal. E está a dar nisto. Eu ontem critiquei aqui e volto a criticar. Eu acho que a Justiça está a meter em coisas que não se devia meter. Eu acho que a Justiça está a criar um problema para ela própria com estas histórias todas. Mas uma coisa é certa. O amoral o comem todos. E já agora,
Pedro Nuno Santos que não continue a fazer essa figura a dizer assim, não pá, eu é que sou impoluto, o Montenegro é que tem que esclarecer não sei quantos. Não, não. Aqui, do ponto de vista ético, também há dúvidas. Eu não estou a dizer que há matéria criminal. E vou dizer, para mim isto não conta para porra nenhuma na campanha. Eu estou mais preocupado em perceber o que é que eles propõem e como é que a gente vai governar esta choça autêntica, pá, que às vezes é uma choça, não é? E que nós precisamos de tornar mais desenvolvido. E não conseguimos desta maneira. Isso é que me preocupa. Infelizmente, parecia que aquele assunto estava já caindo no esquecimento. Entretanto, apareceu isto e o Pedro Nuno Santos sente-se atacado e vem trazer outra vez a história de Luís Montenegro. Isto não vai correr bem. E a campanha não vai correr bem. Já uma vez disse que a campanha vai ser mais suja de sempre e seguramente vai ser a mais suja de sempre. Bem, Luís Montenegro, ontem, eu não tinha comentado isto ontem ainda, mas já se tinha percebido o que é que ele ia dizer. Ontem veio dizer que não vai utilizar ataques pessoais para fazer vingar as ideias que defende. Isto é uma piada, entre aspas, que tem muita piada dirigida a Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos cavalgou nas últimas semanas a história da empresa do Primeiro-Ministro, rendimentos do Primeiro-Ministro, não sei das quantas. Agora que se viu enfiado numa embrulhada, isto já vamos ver hoje, a embrulhada é maior do que parece, ok? Pedro Nuno Santos põe-se a atacar o Primeiro-Ministro. Primeiro, eu já expliquei aqui ontem que é deplorável que alguém use para se defender outros, não é? Mas não é só isso, é que isto enfraquece a posição de Pedro Nuno Santos. E eu já lá vou. Mas é importante perceber isto. Eu sinceramente, acho que a AD faz muito bem em não se meter no assunto e dizer, meus senhores, isto é um problema da justiça, deixa-los funcionar, vamos discutir política. Eu acho que a AD faz muito bem. E o Primeiro-Ministro esteve muito bem aqui. Bom, vamos para os temas mais importantes de hoje. Ainda a história de Pedro Nuno Santos. Desta vez, protagonizado na reação por Fernando Medina. Fernando Medina diz isto, ipsis verbis. Face à antiguidade das notícias, 2023, daquela história do Pedro Nuno Santos, e da profundidade dos esclarecimentos então produzidos, o Ministério Público não deveria ter contribuído para reforçar a publicidade às denúncias anónimas através de uma denominada investigação preventiva. Bom, eu não sei se Fernando Medina passou a fazer parte do Ministério Público. Não tenho notícia disso. Bom, segundo ponto. Eu ainda me lembro de um Fernando Medina, fanático de António Costa, que fez da política do Partido Socialista esta frase. À política o que é da política, à justiça o que é da justiça. Que, por sua vez, já foi uma forma muito encapotada e vergonhosa do PS fugir com o rabo à seringa ao que fez José Sócrates. Eu estou à vontade nisto porque isto foi denunciado várias vezes pelo Joaquim Aguiar e pelo Jorge Marrão no think tank. E eu estou inteiramente de acordo. Mas vamos assumir que aquilo vingou, porque vingou. António Costa conseguiu passar esta imagem para o país. Qual é o problema disto? É que, pelos vistos, o Partido Socialista só descobre que há política o que é da política e há justiça o que é da política quando lhe dá jeito. Agora que está um dos seus enfiado na ribalta, Fernando Medina está-se a borrifar, que é para não dizer um termo pior, num conceito inventado pelo Partido Socialista e fazer tábua rasa dele. Eu não sei se esta gentinha no Partido Socialista já percebeu que o eleitorado não é estúpido. E, portanto, estas incoerências, mais tarde ou mais cedo, têm consequências. E eu, sinceramente, acho que é gozar com o eleitor médio, ou com o cidadão médio, pensar que ele não entende estes swings de atitude e de postura do partido. Aliás, não é apenas Fernando Medina. Porque ainda ontem lhe dei conta, eu acho que ele tem razão, mas não pode dizer. Precisamente por causa dessa história do há político que é da política e há justiça que é da justiça. O próprio Pedro Nuno Santos, na noite em que fez a conferência de imprensa, antes de ontem à noite, não é? Claro, a hora telejornal, dos telejornais, veio mandar uma piadinha à justiça. Meus amigos, o Partido Socialista e os políticos em geral têm de escolher. Ou acham que a justiça é que trata da justiça, ou acham que os políticos que a tratam da justiça. Não podem andar aqui a pregar uma coisa que é para depois, quando não lhes dá jeito, virem dizer outra.